Fala aí pessoal, tudo bom? Gabriel Assunção aqui com mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que me pediram muito, que é o quanto de inglês e como você estuda ele para o objetivo de viajar. Pois é, parece simples, mas não é. Óbvio, se você quer uma fluência geral, se você não tem um tempo limitado, se você só quer aprender o inglês e quer ficar fluente, isso vai servir para sua viagem. Seja se for para os Estados Unidos, para a Inglaterra, Canadá, Austrália, essa diferençazinha não vai ser o suficiente para impedir que você se comunique. Porém, se você não tem esse tempo todo, se você não quer essa dedicação toda para ficar totalmente fluente na língua, e você só quer um bom inglês para se comunicar e para viajar, será que você precisa aprender do mesmo jeito? Será que tem alguns truques? Será que tem alguma diquinha que eu possa dar para vocês para que vai fazer vocês conseguirem aprender melhor, sem que você precisa se dedicar anos e anos aí para você ter expertise master, inglês perfeito, quase nativo? Então a gente vai falar tudinho nesse vídeo, eu vou falar, acho que são 7 tópicos, se eu não me engano, que eu vou botar para vocês tudo que vocês precisam fazer se o objetivo de vocês é viajar e vocês querem aprender o inglês para se comunicar em 6 meses a 1 ano, beleza? Então vamos lá para o primeiro tópico. Primeiro de tudo, como é uma viagem, vamos falar do inglês como idioma internacional, né, que transcende os países que apenas falam inglês. E por que eu tô falando disso? Porque eu escutei algumas histórias, eu vi até uns TikToks e já ouvi gente falando que tem alguns países que as pessoas não gostam que você fale a língua imperfeita ou que você fale o inglês de preferência, mas você tem como se comunicar em vários países do mundo com inglês, mesmo que eles não sejam o idioma local, que não seja o idioma nativo daquele país, beleza? Se eu não me engano, Japão, Alemanha, a França, Itália, até mesmo Espanha e Portugal, você vai conseguir se virar muito bem com o inglês. Então, ó, se você vai para qualquer país, se você mesmo falar, Gabriel, não vou assistir esse vídeo, inglês não é importante para mim porque eu não quero ir para os Estados Unidos ou nenhum país que fala inglês. Cara, aprende o inglês. Aprende o inglês. A não ser que você já esteja aprendendo o idioma local e você vai viajar para um local e você não vai aprender aquele idioma, tenha pelo menos o básico do inglês, porque as empresas aéreas, os aeroportos, todos eles provavelmente vão ter algum jeito de você comunicar pelo menos em inglês e talvez não tenham como você se virar apenas com português. Maravilha? Então, ó, primeiro foco de tudo é o inglês. Não é um tópico diretamente relacionado, mas é importante você saber que com o inglês você claro, for respeitoso, se você entender a cultura local, se você já não chegar... Igual, cara, todo mundo fala, aqui no Brasil a gente fica chateado quando um gringo ou um americano, assim, ele chega aqui no país e ele nem tenta se esforçar para se comunicar com a gente. Ele só assume que a gente tem que saber inglês e ele vai chegar falando inglês. Então é a mesma coisa, acredito que seja a mesma coisa com a maioria dos países. Mas se você quer só ir para os Estados Unidos, no Canadá, Estados Unidos, Austrália e Inglaterra, outro país que fala inglês bem, não precisa se preocupar com isso, você vai só precisar da comunicação básica do inglês para poder se virar ali, e com o tempo você vai melhorando. E claro, a sua viagem pode ser a forma que você está precisando para treinar mais o seu inglês. Então maravilha, vamos lá para o segundo tópico. E agora vamos começar do começo. Qual o nível de inglês que você realmente vai precisar para fazer uma viagem, né? Porque, cara, como eu falei para vocês, se você for fluente, você não vai precisar se preocupar com isso. A única coisa que você vai precisar é se você está querendo só o inglês para viagem. Você não tem interesse de masterizar o inglês, você não tem interesse de ficar fluente total, e você quer em 6 meses aí uma boa comunicação para você viajar. E é super possível, tá? Qual é o nível de inglês? Da minha experiência, eu viajei para os Estados Unidos depois de aprender inglês. Eu não era totalmente fluente a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. E eu passei alguns perrengues, claro, vão ter algumas situações que você não vai conseguir se comunicar. Quando a pessoa te devolver uma pergunta muito complicada, talvez você não tenha esse vocabulário em você. Mas se você tem aquele básico, se você consegue manter uma conversação, se apresentar, pedir informações, falar das coisas mais importantes para turistas, que seriam restaurante, localização, as praças, os pontos turísticos, pedir transporte, vocabulário de aeroporto. Então você pode ir direcionando o seu inglês para essas áreas. Claro, eu não recomendo você só aprender isso. Você precisa aprender tudo isso num contexto geral. Mas, cara, se você quer viajar em 6 meses, você não precisa ficar aprendendo partes da bicicleta ou o nome do motor específico para ônibus que usa na Malásia. Tá ligado? Tipo, não precisa. Então sempre tenta pegar conteúdos que sejam voltados à apresentação e com bastante palavras do cotidiano.
certo? Você pode mesmo no Netflix, cara. Você mesmo pode ir lá no YouTube, no Netflix, e filtrar alguns conteúdos em inglês que vão te ajudar com esse vocabulário. Então, primeiro de tudo, é muito importante você saber o nível que você vai precisar para viajar. Se você quer viajar com um nível perfeito, um nível fluente, ótimo, você vai ter mais trabalho, vai demorar mais um pouco. Mas se não é o caso, mantenha o teu nível aí bem direcionado para a viagem. Procure conteúdos que sejam principalmente apresentação, cara. Vai ser a primeira coisa que você vai precisar fazer. É ser cordial e se apresentar e falar, ó só, eu sou um turista e tô precisando de informação, por exemplo. Não é chegar falando com inglês, não, eles não vão se importar do seu inglês ser quebrado, eles vão se importar mais com a sua educação e o respeito que você vai ter com eles, certo? Então, primeiro de tudo, apresentações, conteúdos que deem bastante ênfase no cotidiano, certo? Não pega conteúdo muito específico, não pega uma coisa que vai se passar num hospital. Por exemplo, Grey's Anatomy. Não é uma série com inglês tão difícil, mas, cara, o conteúdo que você vai aprender lá dentro é um dia a dia do hospital. Você vai aprender muita palavra, pode confundir você, certo? Não é errado, né? Não... O que eu acho é que não vai ser errado, nunca vai ser demais. Você nunca vai ter como aprender coisa demais no inglês, sempre é vocabulário. Mas se você tem um curto período de tempo, isso serve aí para os meus amigos ansiosos, igual o pessoal daqui, né? Se você tem um tempo limitado, você também tem uma energia e como é que eu vou falar isso? No seu dia a dia mesmo, você vai ter uma quantidade de esforço que você vai direcionar para algum assunto. E você precisa focar os seus esforços naquilo que é mais importante, certo? Não é um problema você aprender sobre partes da bicicleta ou sobre como fala as coisas do médico, porque talvez você possa precisar de uma consulta médica, mas não tem porque você aprender vocabulário de cirurgia. Vai ser uma chance muito rara de você precisar utilizar isso. Aí sempre tem condomínio de casa é complicado, né? Sempre tem um cachorro latindo, mas vamos lá. O que vai acontecer? Você vai ter um tempo limitado e você vai ter, sei lá, 1 horinha, às vezes 2 horinhas por dia para estudar. Você não tem um tempo limitado. Então é importante que você foque os seus esforços para que você consiga estudar o máximo de coisas úteis para você nesse tempo antes de você viajar, certo? Você não vai querer, né? Se você só tem um tempo limitado, 1, 2 horas, ou nem que sejam 3 horas por dia para estudar, não vai dar tempo de você estudar todo o vocabulário de uma língua, certo? Então, foca, pega o seu direcionamento, foca restaurante, certo? Cinema, locais públicos, turismo, apresentações. Tudo isso vai ajudar muito quando você estiver lá fora e você tiver um vocabulário limitado para utilizar. Se você está precisando, seu carro quebrou. Certo, teu carro quebrou na rua. Vamos lá, Gabriel, aconteceu. A chance que eu precisava, né? A 1 em 1 milhão de eu precisar fazer isso. Você alugou um carro, o carro quebrou e você precisa comunicar para alguém. Mano, saca um Google Tradutor, certo? Você precisa saber o nome, às vezes você não vai saber o nome da peça nem em português, correto? Então não tem problema, se você precisa de um vocabulário específico, você dá uma procuradinha na internet, é para isso que serve a tecnologia, para ajudar a gente, ok? Então não esquenta, foca no básico, tenha sempre as apresentações, cara. A apresentação, pedir desculpa, pedir por favor, licença, ser cordial é tudo que vai fazer a diferença entre um americano, um canadense, te responder de uma forma carinhosa e não só falar, sai daqui, não quero falar com você porque seu inglês não é bom. Isso nunca vai acontecer. Sempre vão ter pessoas ruins, pessoas más, pessoas apressadas, mas se você for cordial com uma pessoa que está ali disponível para te ajudar, ela vai tentar te ajudar. Então vamos lá. Primeiro objetivo e nível de inglês que você vai precisar. Vamos seguir para o próximo passo. Bom, agora nesse terceiro tópico é uma coisa que eu quero falar para vocês que não é um monstro de 7 cabeças, que eu vejo muita gente falando, muita gente postando dicas e falando que você tem que prestar atenção e respira. E o que é isso? Falsos cognatos. Pois é. Não é um falso cognato em si, porque a palavra é diferente, né? Assim, eu acho que não, acho que até entra. Que é a palavra push, de push e pull. Se eu não me engano, a maioria dos brasileiros já passaram por isso, de achar que push é puxar, porque parece. E push não é puxar, é o oposto, é empurrar. E pull é você puxar pra você alguma coisa. Você vai ver isso muito nas portas. Eu juro pra vocês, cara. Eu já errei isso, tipo agora, quando eu tava no meu intercâmbio do Canadá, e eu já fui pro Canadá fluente, nível nativo de inglês.
E eu errei, porque às vezes é uma coisa que está muito dentro da gente no português. Então, não precisa se estressar. Claro, se você tá, meu Deus, Gabriel, eu quero muito aprender cognato, eu amo aprender falsos cognatos e cognatos, e eu quero... Ótimo! Beleza, você faz o que você quiser, é uma coisa sua, uma coisa que você gosta. Entra lá e bota no Google lista de falsos cognatos em inglês. E memoriza aquela porcaria lá. Eu não acho que isso vai valer a pena, é uma coisa minha. Mas claro, eu não estou dando regras aqui para vocês, eu estou dando sugestões que vão ajudar vocês a aprender o inglês mais rápido para apenas viajar. Então, qual é a pegada dos falsos cognatos? Você pode acabar se confundindo. Só que, como eu falo, que você não deve focar nos tempos verbais e estudar a gramática, eu também não acho que você tenha que forçar a barra no vocabulário. Claro, tem uma palavra específica, tipo push e pull, que você quer aprender e você não está conseguindo, faz um flashcard, faz uma frase bonitinha, bota uma imagem, inventa uma história, inventa um significado. Isso aí são técnicas avançadas de memorização, que eu posso até fazer um vídeo para vocês depois. Mas não tem uma necessidade grande de você fazer isso com todos, certo? Isso não é colégio, você não está no colégio, não vão te botar uma prova e pedir lá, me dê 10 exemplos de falsos cognatos. Não, isso não existe, cara. Então, o que eu recomendo é, tenta inserir esses falsos cognatos, tenta prestar atenção neles conforme eles vão aparecendo no contexto. Tem um falso cognato para viagem, ou que você usa no avião, no restaurante, num local de turismo, que você não está conseguindo pegar e você não está conseguindo entender? Beleza, aí você dá uma atençãozinha extra, mas de resto, você segue a mesma parte do método, que é escutar e repetir, escutar e repetir, escutar e repetir até isso naturalmente ficar uma coisa intrínseca em você. Não precisa dar uma atenção muito grande, não precisa você sair do seu caminho só para aprender os falsos cognatos. Claro, vai ter um outro que vão ser muito importantes, vai ter um outro que vai confundir extremamente, como o push e o pull, que você vai ver literalmente em todo lugar que você for. Vai ter push e pull na porta. O máximo que vai acontecer é você passar uma vergonha igual eu, que dei pão na porta. Mas então, eu tenho uma dica para vocês sobre o push e pull. Foi uma coisa que eu observei, principalmente com restaurante. Alguém aí, se alguém souber dessas regras maiores de arquitetura, pode deixar aí nos comentários que eu faço um comentáriozinho extra, eu dou marcação no comentário, né? Eu faço um pen no comentário. Eu já reparei que restaurante, eu acredito que seja porque as pessoas entram de mãos vazias e saem sempre com mão cheia, principalmente fast food ou alguma coisa que você come para levar, a porta, na hora de entrar, você puxa e abre ela. Na hora de sair, você empurra. Eu acho que isso é padrão, deve ser um padrão de arquitetura que eu não tô sabendo, mas que faz uma lógica, né? Se você está querendo sair de um lugar, você precisa que isso seja de fácil acesso. Eu não tô falando, tá, gente, escuta, eu não tô falando isso como regra, eu não sei do que eu estou falando, tá? Eu tô falando uma observação, sim, anecdotal, né? Como é que fala em inglês? Não é uma regra, não é uma coisa que eu tô falando baseada em experiência e fatos. Eu tô desculpa, só em fatos. É baseado em experiências minhas. Sempre que você tá saindo de um lugar, acredito eu que você tem que ter um fácil acesso para você, se acontecer alguma coisa, geralmente vai ser empurrar. Então, se você não lembrar da palavra, quando você está entrando no lugar, geralmente você abre essa porta para entrar, e se você estiver saindo, você empurra essa porta, beleza? Mas, fora isso, falsos cognatos é uma coisa que você pode dar uma atençãozinha, pode tentar dar uma atenção a mais, mas não fica muito preocupado com isso. Segue o método, escuta e repete num conteúdo natural, no tema que você está querendo viagens, beleza? E vamos para o próximo. Vamos para o quarto tópico agora, que é o mais interessante. Palavras e expressões específicas que você precisa para viajar. Ok, eu já falei um pouquinho desse tópico, eu já dei uma ideia para vocês de como funciona, né? Que você não vai aprender sobre peça de bicicleta, peça de carro, a não ser que seja uma coisa importante para sua viagem. Mas e na prática? Existem expressões que, tipo, como é que eu vou falar? Que você vai usar mais do que as outras? Com certeza. Por isso que eu falei, dá um foco primeiro nas coisas gerais de apresentação, para depois você focar em palavras e expressões que você vai usar em restaurante e tal. Primeiro você aprende a se apresentar. Isso é importante porque vai fazer você abrir uma conversação com pessoas, vai melhorar o seu inglês para você poder treinar e vai aprender a ser cordial. Então, já tirando isso do nosso caminho, apresentações é o mais importante de longe. Por isso que acho que todo cursinho, aquela coisinha chatinha de Hi, how are you? My name is Gabriel. What's your name? Sabe? Claro, você não precisa aprender dessa forma chatinha, mas é importante você saber. Então, eu tenho uma história aqui no aeroporto de Atlanta
Que acho que isso... Uma história da minha mãe, que quando ela não falava inglês ainda, e eu era muito pequeno, eu tinha uns 10 anos, nem tentava me comunicar com ninguém. Acho que até mais cedo, talvez uns 8. E a gente chegou num portão lá do aeroporto, e tava meio vazio, não tinha ninguém, era o portão que tava escrito a nossa mensagem. E naquela época, né, não era tudo por SMS, e-mail, era uma coisa mais física no aeroporto. E o que aconteceu? A gente começou a tentar se comunicar, a gente não, né, eu era uma criancinha, eu tava lá, só segurando a mão da minha mãe e olhando o que estava acontecendo, e ela e a amiga dela que tentaram se comunicar com a pessoa do portão. Gente, acabou a luz no meio da gravação. Eu vou cortar essa partezinha ou eu deixo aí se eu conseguir fazer uma transição. Mas vamos voltar aqui, ó. Já tava na história. Ó, o que aconteceu? E o pessoal tentou se comunicar com ela, tentaram até espanhol e tal. E eu não sei como elas conseguiram. Acho que a amiga da minha mãe conseguiu entender o espanhol super rápido deles, lá em Atlanta. E a gente descobriu que a gente precisava mudar de portão, sabe? E se a gente não soubesse pelo menos, acho que minha mãe na época, eu não sabia de nada. Como eu falei, tá igual a criancinha lá, nem tentei me comunicar, nem nada, nem escutei nada. Só uma história que eu escutei, que eu ouvi da minha mãe. Então, ó, precisa saber. Minha mãe devia saber, ou ela se virou pra entender o que significava portão errado, que a gente estava no portão errado, que a gente precisava ir correndo lá pro outro lado. A gente quase perdeu o voo essa vez. Então, cara, é muito importante você saber vocabulário de aeroporto. Você precisa saber. Eu acredito que hoje em dia até tenha em alguns lugares alguém que fale português se ajudar, mas e se não tiver? Entendeu? Você precisa pelo menos saber o que é gate, que é portão, que é o portão que você vai no avião. Você precisa saber seat, que é seu assento. Você precisa saber, por exemplo, flight, que é departure. Você precisa saber arrival, que são coisas que são coisas do avião, que você vai precisar saber para você ir de avião, se não tiver ninguém que fale português com você lá. Beleza? Então, ó, precisa saber de coisas desses ambientes, não só avião, como, por exemplo, museu, um restaurante, um ponto turístico muito clássico daquela cidade que você vai. Tipo, sei lá, você vai para Nova York, você precisa saber o que você vai falar se você quer ir visitar a Estátua da Liberdade, Statue of Liberty. Você precisa saber o nome dela em inglês, entendeu? Então, por isso que eu falo que às vezes você aprender inglês não pode ser uma coisa só padrão. Você pode ser que você consiga personalizar o seu estudo para o seu objetivo no momento, ok? Então, ó, eu tenho mais uma história para vocês. Como isso também gera mais uma história, gente. Quando eu cheguei no Canadá, já era fluente em inglês, mas eu não sabia muito da cultura canadense. E eu perguntei, assim como um bom brasileiro, o que você faz? Você pergunta bathroom, que é banheiro. Lá eles têm muita diferença, que é entre bathroom, restroom e washroom. Eu, como meu inglês é bem americanizado, eu falei bathroom, de cara, que tá errado, até para o americano. Aí eles falaram, como assim bathroom? Aí eu falei restroom. Aí a pessoa riu. Aí eu falei, você tá perguntando restroom, cara, o washroom é lá. Eu falei, mano, você entendeu, todo mundo entende, é a mesma coisa. Mas lá, cara, não é a cultura deles, eles usam washroom, que eu acho que é o inglês mais britânico lá do Canadá. Apesar de Toronto ser uma cultura extremamente New York. Mas, então, é importante você saber essas coisinhas. Não é necessário, vai fazer, vai morrer, vai impedir que você se comunique. Não, mas é legal, certo? Se você demonstrar o interesse, falar o inglês mais parecido com o local que você vai, saber da cultura, eles vão te receber muito bem e vai ser muito bom para a sua experiência, correto? Vamos lá agora para o quinto tópico, que é como eu posso melhorar o meu inglês numa viagem. Que eu acho que é o que a maioria de vocês querem, é já aprender o inglês antes de viajar, e não viajar para aprender inglês. Uma coisa que eu sempre falo, não é necessário nem você ter inglês para viajar, ou viajar para ter inglês, mas é sempre bom você já ter uma cultura, uma noção da língua, você já saber se comunicar, para que você aproveite muito mais, ainda mais se seu tempo é limitado. Você fala para mim, pô, tô indo amanhã para os Estados Unidos e vou ficar lá 5 anos, só beleza, vai lá e começa a aprender inglês lá. Tem problema nenhum. Mas se você falar, pô, Gabriel, daqui a 6 meses eu vou passar 2 meses nos Estados Unidos. Ou 15 dias. Eu falo, mano, passa esses 6 meses. Claro, eu sempre também quero
ajudar vocês a inserir o inglês na rotina de vocês. Então não faça nada que acabe com a sua produtividade de outros tópicos, que você tenha que deixar de ir para a escola para aprender inglês. Não, não é isso. É o máximo que você conseguir dentro da sua rotina é o que você vai fazer. Então nesses 6 meses você vai focar em aprender o máximo de inglês que puder, para quando você chegar lá na viagem, você poder treinar, você se comunicar com as pessoas e você poder treinar e lapidar o seu inglês. Você não vai chegar lá zerado e vai esperar aprender o básico do inglês em 15 dias. Não vai acontecer isso. Você precisa ter o básico, você precisa ter até um pouco mais que o básico, uma conversação, para quando você chegar nessa viagem, você conseguir se comunicar e você vai treinar muito. E cara, nossa, é maravilhoso, sabe? Claro, eu sei que nem todo mundo tem condição de fazer uma viagem. Nem todo mundo vai poder ir lá para fora a hora que quiser, ou passar 2, 3, 4 meses lá fora para aperfeiçoar o inglês. Mas quem pode, cara, e quem tá e já vai fazer, eu recomendo muito. Porque eu acho que, assim, ver série, estudar, saber o inglês, é ok. Muita gente vai ter esse objetivo e não tem nada de errado com isso. Mas eu acredito que a maioria de vocês que querem aprender inglês, o objetivo final de vocês é chegar para um americano, chegar lá nos Estados Unidos, um canadense, um australiano, um inglês e falar naturalmente com eles, certo? Então, super recomendo antes da viagem vocês aprenderem o máximo de inglês que vocês puderem. Agora vamos para outro tópico que é um pouco contrário desse, que é como você melhora o seu inglês aqui no Brasil. Gabriel, eu não posso viajar, eu não consigo viajar, cara. Não dá para viajar, Gabriel, eu não tenho dinheiro, não tem nada, como é que eu aprendo inglês aqui no Brasil? Calma, Joãozinho, eu vou contar pra você. Como que você vai fazer se você não pode viajar? Porque, como eu acabei de falar, nem todo mundo tem essa oportunidade. O que a gente falou agora é pra quem tem essa oportunidade poder aproveitar ao máximo. Porém, Joãozinho, eu vou responder sua pergunta. Para você melhorar o seu inglês aqui no Brasil, você precisa tentar emular. E o que é isso? É imitar, fazer uma condição parecida como se você estivesse lá fora. E o que é? Nada mais, nada menos que você estar em contato com o inglês todo santo dia. Se você mora lá e você tem necessidade, você vai estar forçando a você aprender inglês todos os dias. E eu vou contar uma coisa para vocês. Se alguns meus amigos canadenses lá, meus parceiros brasileiros que não falam inglês, essa dedicação para vocês, cara. Cara de pau. Vocês têm que ter a cara de pau e se enfiar no inglês. Porque eu conhecia muito brasileiro que tinha ou inglês muito ruim, ou não tinha prática nenhuma no inglês, e, cara, não tinha prática com inglês, porque eles só ficavam com brasileiros, eles só falavam com brasileiros e não tinha a oportunidade de treinar inglês. Então é o que eu falo pra vocês, não é só morar lá fora, não é só fazer uma viagem que vai fazer vocês falarem inglês. Então, dito isso, como vocês melhoram o inglês? Emulando as condições, mas vocês têm que ter a intenção e se botar de todo jeito no inglês. Porque o seu primeiro objetivo, assim, geral, né? Porque cada um tem o seu objetivo com o inglês. Mas qual é o seu primeiro objetivo geral em aprender inglês, você sabe? É passar os seus estudos inteiro para o inglês. Porque pensa comigo, se você tem uma palavra em português que você não sabe, você não vai procurar ela em outra língua. Você vai procurar o significado dela em português e vai tentar aprender o significado dela em português. E é a mesma coisa que eu quero que vocês façam para o inglês, correto? Vocês vão, assim, vocês vão se enfiar no inglês de uma forma que tudo que vocês vejam seja em inglês. Tudo que vocês precisam, telefone, computador, televisão smart, coleira do cachorro, geladeira interativa, sei lá, mano. Bota tudo que você puder em inglês. Tenta passar a sua série da Netflix favorita para inglês. Pega o seu livro favorito em inglês. Você precisa ter contato o dia inteiro com o inglês. Você precisa se acostumar com essa língua para que isso se torne uma parte do seu dia. E o que você está fazendo? Você está emulando as condições que se você estivesse morando lá fora e aprendendo inglês lá fora. Correto? Que você vai ter o inglês todo dia na sua cara. Você vai ter o inglês lá falando, cara, me aprende. Ó, isso aqui, ó, você não sabe. Aprende, me aprende, você precisa para isso, entendeu? Eu conheço muita gente que tá morando lá fora, não fala inglês e o inglês tá toda hora batendo na testa deles assim, você precisa aprender, você não sabe fazer isso, entendeu? Como aqui no Brasil a gente não tem essa urgência, a não ser que você vai ter uma provinha de colégio, sei lá, que você vai ter uma entrevista no trabalho em inglês porque você mentiu no currículo, sei lá, várias situações dessas, você não vai ter uma urgência de falar inglês. Correto? E o que vai acontecer? Igual quando a gente tem que estudar e a gente não tem nenhuma coisa que vai cobrar a gente.
a gente vai acabar deixando pra lá. Então você precisa transformar isso numa rotina, transformar isso num hábito, para quando você não tiver com vontade de estudar, quando você não tiver com motivação, você tá acostumado, o inglês tá ali no seu dia. E cara, uma coisa que eu vou falar para vocês que acontece comigo até hoje. O mais difícil é o básico, é o início da língua. Eu falo isso das outras línguas que eu tô aprendendo, como o francês e o japonês. O início é o mais difícil. E o que você vai fazer? Você precisa sair desse início, você precisa aprender, porque depois que você está entendendo que só vai faltar vocabulário, que você precisa treinar mais, é fácil, é só você ver sua série favorita em inglês, seu livro favorito em inglês, você vai começar a aprender, certo? E claro, treinar sua conversação, sua pronúncia, isso aí você vai. Mas é só o início, gente. O início é muito difícil, é por isso que eu tento focar sempre em como começar, como desenvolver, como sair do básico, como ir para o avançado, e de várias formas eu quero ajudar vocês a falar inglês, pelo menos o básico, entender. E esse que é o objetivo desse vídeo também, ajudar vocês a manter e sair do básico, para você não chegar lá naquela viagem sem nem saber nada, certo? Então, ó, fica aqui comigo, bota o inglês na tua rotina, simula, né? Emula as condições, ou simula essas condições que você teria se você estivesse morando lá fora. Bota tudo em inglês, pega livro em inglês, telefone em inglês, internet em inglês, bota coisa na geladeira em inglês, tenta fazer suas compras em inglês, pensa em inglês. Precisa ser uma parte do seu dia, beleza? É assim, e só assim que você vai conseguir melhorar o seu inglês. Independente da forma que você faça, a técnica que você faça, a quantidade de vezes que você faça, não tem outro jeito. Você precisa ter contato com a língua. Você não vai aprender ela de outro jeito. Você pode até tentar aprender a nadar sem cair na piscina. Você pode aprender a teoria. Mas você realmente só vai saber se você está nadando, se você vai conseguir fazer os movimentos, se você estiver dentro de uma piscina. Mas também não quer dizer que você vá direto para alto mar. É a mesma coisa com o inglês. Foca no básico, aprende o básico, aprende a conversação para depois você treinar o resto. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu até errei lá. Eu falei 7 tópicos, mas eram na verdade 6. E, cara, mais importante de tudo, eu quero que vocês usem a viagem de vocês como motivação para aprender inglês. Não usa como empecilho. Usa como motivo. Você vai ter que aprender inglês de qualquer forma. Vamos lá. O inglês tem que ser uma prioridade. Você precisa dele para o mercado de trabalho, você precisa dele para estudar, você precisa dele para ganhar mais, você precisa dele para um monte de coisa. Então, use essa viagem só como um ponto de prova do seu inglês. Quero que você use essa viagem para ver, caraca, é verdade, cara, eu segui todas essas dicas, eu fiz tudo aquilo direitinho, foi difícil, eu ralei, tem que ralar mesmo, gente. Não adianta falar para vocês que é uma mágica, que é uma maravilha, não. Pode não ser tão difícil quanto vocês acham que é mais simples do que parece, mas ainda tem que botar o hard work, né, o hard work. Você tem que ter a motivação, você tem que ter disciplina, você tem que fazer as coisas. Então, quando você for nessa viagem, eu quero que você use isso de exemplo para, por exemplo, caraca, eu não sabia nada de inglês e eu consegui me comunicar, eu consegui me virar, eu consegui entender várias coisas, beleza? Não use isso como empecilho, não fica tenso. Acima de tudo, aproveita, cara, que é bom, é divertido aprender uma língua. Então eu quero que vocês usem esses aprendizados no dia a dia, eu quero que vocês pratiquem bastante. Pode deixar aqui nos comentários, dá um like se você gostou, segue que, cara, se inscreve que vai ter mais e mais vídeos desses, cada vez mais densos e mais importantes, porque eu quero ajudar vocês a falar inglês. Então, se vocês curtiram, comenta aqui o que vocês acharam, se vocês têm alguma dica para compartilhar com a galera. E é isso, gente. Eu já vou indo e até o próximo vídeo.